O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Leremos até o versículo 31. Gênesis 26, de 1 a 31. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali partiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate, Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não
que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Meus amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o tema crise. O prelúdio da vitória ou o portal do fracasso? Isaque é filho de Abraão, é pai de Jacó e avô de José. Isaque viveu mais do que todos esses patriarcas. Abraão viveu 175 anos, Jacó viveu 147 anos, José viveu 110 anos, enquanto Isaque viveu 180 anos. Porém, Isaque, ele foi eclipsado pelo pai Abraão, ele foi eclipsado pelo filho Jacó e pelo neto José. Se existe uma palavra que poderia resumir a biografia de Isaque, é que ele era um homem manso. Um homem manso. Aqui, no texto que acabamos de ler, Isaque está enfrentando uma crise, uma medonha crise. E parece-nos que crise é o cardápio do dia das nações. O mundo está em crise. O mundo está numa crise política, o mundo está numa crise ideológica, o mundo está, de certa forma, ameaçado por uma guerra com riscos de uso de armas nucleares, onde o arsenal, quase 80%, 90% do arsenal nuclear estão nas mãos de duas nações, Estados Unidos e Rússia, que daria para destruir o planeta 27 vezes. E nós estamos vivendo uma crise por todos os lados. A questão é como enfrentar tempos de crise. A crise pode ser certamente o prelúdio da vitória, ou a crise pode ser o portal do desastre e do fracasso. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. A mesma situação que numa encruzilhada um pode pôr o pé na estrada da vitória, o outro pode andar pelos atalhos do fracasso. Certa feita, dois irmãos foram encontrados numa situação diametralmente oposta. Um estava na cadeia, vivendo uma vida miseravelmente, depois de praticar muitos crimes. O outro irmão, um empresário de sucesso, alçava voos rumo a horizontes ainda mais amplos. O fato destas duas realidades tão distintas e contrastantes levou um repórter da cidade onde eles moravam a fazer uma entrevista com ambos. E quando foram entrevistar em primeiro lugar o homem que estava na prisão, perguntaram: por que você está na prisão? Ele disse: tendo um pai como o meu, um homem ébrio, que maltratava minha mãe e batia nos filhos, você acha que eu poderia ter um futuro diferente desse? Aqui estou, colhendo os resultados da minha família. Foram entrevistar o empresário, também irmão deste que estava na cadeia. Perguntaram: qual é a razão do seu sucesso? E ele respondeu: tendo um pai como eu tive, você acha que eu poderia escolher outra coisa? Eu não queria seguir o caminho dele. Busquei um novo horizonte para a minha vida. A crise pode ser uma encruzilhada, onde você pode botar os pés na estrada da vitória ou na estrada do fracasso. Então eu gostaria de olhar esse texto e tirar daqui algumas lições. Primeiro, na crise, não se desespere. Veja você comigo os versos de 1 a 6, que Isaque está enfrentando uma crise medonha, a crise da fome. Versículo 1: sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Bom, a fome é uma crise terrível, porque ameaça a sobrevivência. Já havia tido uma crise outrora de fome
que apanharam Abraão, e diz a Bíblia que nesse tempo de crise, Abraão não passou no teste. Ele desceu ao Egito. E no Egito ele transigiu com valores absolutos. E ele então mentiu no Egito. E ele fugiu, ou melhor, ele foi expulso do Egito, embora levando riquezas. Mas diz a Bíblia que leva consigo Agar, escrava de Sara. E daí vem Ismael. E daí vem nações que se tornaram inimigas do povo da descendência de Abraão. A crise pode ser um tempo terrível, onde você cede, onde você negocia princípios, onde você transige com valores absolutos, e pode vir consequências para a sua vida e para as gerações futuras. Eu fico olhando a história de Elimeleque, que num tempo de crise também e de fome, deixou Belém e foi para Moabe. E lá em Moabe, ele buscando a sobrevivência, ele encontrou a doença, ele encontrou a morte, ele encontrou o fim da linha da sua jornada. Em tempos de crise, você precisa entender que é necessário você olhar para Deus e não para as circunstâncias. Eu queria que você olhasse comigo o texto quando há uma palavra de Deus aqui no verso de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela, eu serei contigo e eu te abençoarei. Meus amados irmãos, em tempos de crise nós precisamos entender uma coisa: Deus continua no controle, Deus continua no trono. A crise não é um acidente de percurso na nossa história. A crise é uma agenda de Deus para tonificar as musculaturas da nossa alma, para nos levar a um nível de fé mais elevado, de experiências com Deus mais profundas. Notem vocês que nessa hora de crise, ele escuta Deus falar com ele, e Deus faz para ele 3 promessas. A primeira promessa que Deus faz para Isaac é a sua presença: eu serei contigo. Saiba disso. Nas horas mais difíceis da sua vida, Deus não vira as costas para você, Deus não abandona você, Deus não deixa você na mão. Ele está dizendo para você, não importa a circunstância que você está atravessando, eu serei contigo, eu estou contigo. A crise vem, mas eu estou contigo, e se eu estou contigo, a crise não pode prevalecer sobre a sua vida. Segundo, Deus promete para ele providência: eu te abençoarei. Amados irmãos, não são as circunstâncias que fazem o homem, é a bênção de Deus, é a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus, é a providência de Deus. Quem cuida de você é Deus. Você não depende da provisão, você depende do provedor. E então Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Tem fome na terra, tem fome na terra. Tem crise estabelecida, tem crise estabelecida. A carranca da crise é grave, é grande, é feia, de fato é. Mas Deus está dizendo: eu serei contigo e eu te abençoarei. Mas mais, Deus promete para ele descendência, cuidado da sua família. E a tua descendência, diz o texto, olha comigo por favor, versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Deus está olhando para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para as suas futuras gerações. Deus está prometendo isso para Isaac. Em tempo de crise, olhe para Deus, escute a palavra de Deus. Não veja a carranca das circunstâncias, porque você não vive do que você vê, você vive pela fé, você vive de promessas. Mas há uma segunda lição nesse texto. Na crise, não transija com valores absolutos, sobretudo na sua vida familiar. Veja você nos versos 7 a 11, que Isaac, ao descer a Gerar, versículo 6, ficou pois Isaac em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca,
porque era formosa de aparência. Aliás, quando você vai estudar a história bíblica, você vai ver que Abraão, Isaque e Jacó casaram-se com mulheres belíssimas. Sara já era uma mulher bem idosa, quando ela ainda atraía os olhares. Rebeca era belíssima, Raquel era belíssima. Não nos conta a Bíblia da beleza da mulher de José, mas certamente devia ser também uma mulher belíssima. A beleza é uma dádiva de Deus. O pastor Arival disse isso na aula de hoje. Às vezes até por fora a gente não tem tanta beleza, mas por dentro todos nós somos belos. Já dizia o pensador grego Platão que o belo é subjetivo. Nós somos belos para alguém, sempre seremos belos para alguém. Mas o fato é que a beleza de Rebeca foi para Isaque um problema. E vejam vocês que ele mente sobre aquilo que é, na vida humana, a aliança mais importante. Na verdade, ele coloca a sua mulher na vitrine do desejo e da cobiça. E ele comete aqui 3 graves pecados em relação ao seu casamento. Primeiro, veja você que ele comete o grave pecado da mentira, no versículo de número 7. Ela é minha irmã. A mentira tem pernas curtas, mas hoje ou mais amanhã, ela vai cobrar de você um preço muito alto. Porque você precisará justificar a mentira com outra mentira, e com outra mentira, e com outras mentiras. Segundo, ele comete o grave pecado do egoísmo, porque ele coloca a sua mulher como escudo para se proteger. Ele está fazendo o inverso do que é verdadeiro, porque o amor do marido deve proteger a esposa e não expor a esposa. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O marido deve amar a igreja e estar pronto a morrer por ela, e não usar a mulher como escudo para não morrer. Ele está agindo na contramão dos princípios e dos valores. O amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Mas em terceiro lugar, ele comete o pecado do medo. Ele foi regido não pela coragem. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e com medo ele mente, e com medo ele rompe princípios e valores. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é aquilo que nós poderíamos chamar das entrelinhas. Se você ler Gênesis cuidadosamente, a partir dessa experiência, você percebe que rompe-se o laço, o elo, o vínculo da confiança. Não tem mais diálogo entre esse casal. Não tem mais companheirismo entre esse casal. A próxima cena que você vai assistir, Isaque está falando e a Rebeca está do lado, olhando de soslaio, de porta aberta pela fresta. Não tem mais diálogo, não tem mais companheirismo, não tem mais confiança, não tem mais essa questão da parceria. Eles estão em lados opostos. E quem semeia esse tipo de atitude dentro do seu lar foi Isaque, porque no momento de crise, em vez de ele proteger a sua mulher, em vez de estar pronto a dar a vida pela sua mulher, ele mente para se proteger, regido pelo medo e não pela confiança em Deus. Vejam vocês, no versículo de número 8, que o rei vê Isaque acariciando Rebeca no interior da casa, ou no interior do quarto, ou na intimidade da cama. Nada de errado em Isaque acariciar sua mulher. O problema de Isaque é que ele tinha dificuldade de assumir o seu casamento em público. Um casamento está em risco quando marido e mulher só têm intimidade no leito conjugal. Quando aos olhos de quem convive do lado de fora dos portões, vivem como apenas irmãos. Casais que já há muito tempo não sabem o que der a mão, caminhando pela rua. Casais que há muito tempo já não sabem o que é um abraço em público. Casais que se derem um beijo em público vira feriado nacional.
Isaac está se distanciando publicamente da sua mulher, porque só consegue acariciá-la entre quatro paredes. Agora, vejam vocês, que Isaac agora é repreendido por sua atitude, diante de quem ele deveria dar exemplo. Assim como seu pai Abraão foi repreendido por Faraó no Egito, agora diz a Bíblia que Isaac é repreendido por Abimeleque pelo mesmo motivo, por mentir em relação ao seu casamento. Deus levanta as pedras para falarem, Deus levanta os ímpios para repreenderem, porque este homem, numa hora de crise, ele transigiu com valores absolutos em relação ao seu casamento. Mas há uma terceira lição nesse texto. Na crise, faça investimentos surpreendentes. Deus é tão maravilhoso que, apesar dos nossos pecados, Ele continua nos abençoando. É o que nós acabamos de cantar agora há pouco. Logo eu, logo eu. Quem de nós, em sã consciência, não responde à graça de Deus dessa maneira? Meu Deus, quem sou eu? E depois de um pecado, depois de uma transgressão, depois de um deslize, este homem ainda tem a oportunidade de fazer investimentos surpreendentes e contar com a bênção do Eterno. Eu quero dizer para você que talvez falhou, que talvez fraquejou, ou talvez você tropeçou na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, que o Deus a quem servimos nesta manhã é o Deus de toda graça, que pode botar você de pé e pode dar graça a você para continuar uma caminhada vitoriosa daqui para frente. Louvado seja o Senhor. Na crise, faça investimentos surpreendentes. Olha comigo os versos 12 a 16. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se você parar para perceber que é tempo de fome, basicamente naquela época que não tinha todos os instrumentos tecnológicos de hoje na agricultura, tempo de fome significa tempo que não tem colheita, e tempo que não tem colheita significa tempo de seca, de ausência de chuva. Mas a despeito dessa crise medonha, diz o texto que ele semeou e colheu a 100 por 1. Então eu quero lhe dizer algumas coisas, amados. Primeiro, Isaac superou os diagnósticos negativos. Tem hora que as pessoas vão dizer para você: semear é loucura, não é hora de semear, tem seca, não tem chuva, a terra é deserta. Mas sabe, você não vive por aquilo que você vê, você vive pela fé. E eu estou falando isso em todos os horizontes da vida. Semear na sua família, semear nos seus negócios, semear na sua empresa, semear nos seus empreendimentos, semear nos seus relacionamentos. Semeie, semeie, porque Deus pode surpreender você. Deus pode transformar o diagnóstico negativo em resultados colossais na sua vida. Quando eu olho, por exemplo, o mundo do empreendedorismo, eu vejo que o tempo de crise foi o tempo onde mais pessoas começaram a pensar em criar fatos novos, coisas novas, empreendimentos novos. Daí surgiram grandes riquezas, grandes fortunas. Porque a crise é uma encruzilhada: ou você vai botar o pé na estrada do fracasso, ou você vai botar o pé na estrada da vitória. Semeie no deserto. Pense em coisas novas, pense em coisas inéditas. Pense que Deus pode levantar você para criar coisas que jamais foram pensadas, jamais foram imaginadas. Alguém em tempos de seca semear num deserto e colher a 100 por 1. Mas em segundo lugar, Isaac teve um retorno estupendo, onde todos apostavam no fracasso. Versículo 12 e 13 diz que ele semeou naquela terra no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Por quê? Porque ele era inteligente? Porque ele era estratégico? Porque ele tinha tecnologia de agricultura que os filisteus não tinham? A resposta está claramente depositada no versículo 12, porque o Senhor o abençoava. Eu quero dizer para você que você é um abençoado de Deus, você é uma abençoada de Deus. A crise pode estar rodeando você,
A carranca da crise pode estar assolando o mundo, mas Deus pode você florescer onde você está plantado e surpreender a todos com o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas ainda, Isaac entende que o milagre de Deus, preste bem atenção nisso, o milagre de Deus não anula o esforço humano. Porque fé não é cruzar os braços e não, Deus vai fazer, e eu não faço nada. Vejam vocês que Isaac semeou. Vejam vocês que Isaac cavou poços. E eu, quando vejo a Igreja Presbiteriana de Pinheiros envolvida num projeto, eu já escutei alguém me dizendo isso aí, pastor Erival, por que a Igreja de Pinheiros está se importando com gente que vive lá no sertão? Ela está plantada em São Paulo. Por que não investe em São Paulo? Por que não cria coisas grandes apenas em São Paulo? Por que a igreja está envolvida em projetos que nunca vão dar retorno, entre aspas, para a própria Igreja de Pinheiros? É porque nós entendemos, meus amados irmãos, que a ação da igreja, ela vai além das suas fronteiras geográficas. A igreja é um farol a brilhar em São Paulo, no estado de São Paulo, em todo o Brasil e nas nações do mundo. Ela cumpre a sua missão aqui, ali e além fronteiras. A terra é boa onde tem água. Onde tem água, toda a terra é terra boa. Uma das primeiras coisas que me chocou, ou me surpreendeu, ou me encantou, melhor dizendo, na primeira viagem que eu fiz a Israel, isso foi em 1986, que depois de atravessar o deserto do Saara, depois de atravessar o deserto do Sinai, nós entramos na fronteira de Israel, do lado de cá o deserto causticante, na mesma fronteira do lado de lá, uma plantação brilhante, bonita, luxuriosa, de laranja, um laranjal frutuoso. E eu perguntei para o guia turístico, por que do lado de cá reina a morte e do lado de lá reina a vida? E ele respondeu, onde tem água, toda a terra é terra boa. Israel levou a água para o deserto e o deserto floresceu e frutificou. Notem vocês que este homem semeia e este homem cava poços. Semeia e cava poços. Ele depende de Deus, mas ele age. Ele crê em Deus, mas ele trabalha. Ele crê em Deus, mas ele investe. Meus amados irmãos, nós precisamos ser empreendedores em tempos de crise. Não cruze os braços, não se renda à preguiça, não creia que o diagnóstico que as pessoas lançaram sobre a sua vida, não tem jeito, não, a crise é grande, não, a economia não vai para frente, não vai ter jeito, não vai ter solução. Tem solução sim, se você crê em Deus e se você trabalhar, se você crê em Deus e suar a camisa, se você crê em Deus e pôr a mão no arado. Foi isso que esse homem fez para superar esse tempo de crise. Notem isso, amados, o milagre de Deus não anula o esforço humano. Mas tem uma quarta lição que eu quero destacar. Na crise, não entre em contendas desnecessárias. Não entre em contendas desnecessárias. A partir do versículo 14, você vai notar um fato muito curioso aí, eu chamo a sua atenção. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. A prosperidade de Isaac provocou a inveja dos filisteus. E eu estou estudando agora, escrevendo o comentário de Eclesiastes, e esta semana, pastor Ival, eu fui exatamente estudar Eclesiastes capítulo 4. E se você puder, olha aí comigo esse Eclesiastes 4:4, porque eu nunca tinha atentado para esse versículo. Olha o que está escrito aí. Eclesiastes 4:4. Salomão fazendo um diagnóstico do mundo debaixo do sol, do mundo na perspectiva puramente humana. E ele diz assim: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Já parou para pensar nisso? As pessoas estão hoje trabalhando e empreendendo com esse espírito de quê? De competição. Eu quero trabalhar mais porque eu quero chegar mais longe que o meu vizinho. Eu quero ganhar mais dinheiro que ele.
Eu quero ter uma posição mais alta do que ele na empresa. Eu quero chegar a uma posição de gerência porque eu vejo que tem mais gente na minha frente e eu não posso ficar tão para trás. Salomão não está aprovando esse espírito, não. Salomão não está fazendo apologia ao ciúme e à inveja, não. Ele está constatando um fato que existe debaixo do sol. As pessoas hoje querem competir. Querem competir na família, querem competir no trabalho, querem competir nos empreendimentos, querem competir sempre. Porque elas não estão satisfeitas com o que têm. Elas não estão satisfeitas com o que Deus já lhes deu. Elas não têm um espírito de gratidão, elas têm um espírito de inveja. E o que está acontecendo aqui é que os filisteus tiveram inveja de Isaque. Deixa eu lhes dizer algo que a psicologia humana prova hoje, isso é triste dizer. Nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Só alguém que verdadeiramente compreende o cuidado de Deus, a soberania de Deus e a providência de Deus se alegra com a vitória do outro. Então, muito cuidado para que você não azede o seu coração, amargure a sua alma, porque alguém está tendo inveja de você e você entra nesse mesmo jogo. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção, enquanto Isaque desentupia os poços antigos, seus concorrentes entupiam esses mesmos poços. Olha o verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Gente, preste atenção na loucura disso. Em tempos de seca, numa região deserta, o que você precisa? De água. Mas já que essa água não vai ser para mim, então eu vou entulhar o poço do outro. Já que eu não tenho, eu não quero que você também tenha. Já que eu não estou pessoalmente desfrutando, eu não quero que ninguém desfrute. E olha que loucura é isso, alguém adotar um empenho, um esforço, um trabalho para entupir poços numa região desértica. E os filisteus estão entulhando, enchendo de terra todos os poços que Abraão havia cavado e que havia dado com espécie de herança a Isaque. Isaque cava poços, os filisteus entulham os poços. Agora preste atenção em outra coisa. Enquanto Isaque cavava novos poços, os filisteus contendiam pelos poços. Daí no verso 16 a 23, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso que nós. A inveja não suporta a convivência. Não tem espaço para duas pessoas onde tem inveja. Seu papel é eliminar o outro, é acabar com o outro. Então tem que ir embora. Só que Isaque vai, mas ele não apenas abre poços ou desentulha os poços onde ele está. Onde ele vai cavando novos poços. Ou seja, não é a geografia que faz você, é você que faz a geografia. Não é o lugar que faz você, você que faz o lugar. Não é a circunstância que faz você faz as circunstâncias. Se você é um abençoado de Deus, você é um abençoado de Deus onde você for. A bênção de Deus acompanha você. Então diz a escritura que ele foi cavando poços, e você vai notar no versículo 20 que cavaram um poço, mas os pastores de Gerar contenderam, botou o nome dele de Ezeque, e aí cavou outro poço, e os contenderam de novo, no versículo 21, e chamaram esse poço de Sitna, e ele partiu dali, e ainda outro poço foi aberto, e agora não contenderam, e chamaram o poço de Reobote. Em outras palavras, onde você for, meu irmão, vai cavando poços, vai cavando poços, vai cavando poços. Se as pessoas contenderem com você, não gaste energia brigando, discutindo ideias, ou gastando o seu coração, a sua mente, a sua alma em brigas, disputas, querelas. Vai para frente, vai cavando novos poços, vai cavando novos poços. Cuidado para você não azedar o coração. Cuidado para você não azedar o seu próprio coração. Não brigue, não gaste energia brigando, não. Quem defende você é Deus, quem cuida de você é Deus. Abra mão, isso é ser manso, né? É por isso que a palavra que caracteriza Isaque é mansidão. Sabe o que é ser manso? É você ter o direito, mas você abre mão. Abre mão. Abre mão. Fica contendendo não, fica brigando não, fica azedando a sua alma não.
Mas ainda, notem vocês, Isaac, além de não gastar a sua vida brigando, mas indo adiante, agora o texto vai nos informar que ele vai abrir novos poços. Olha comigo, por favor, no versículo 18, está escrito: e tornou Isaac a abrir os poços que cavaram seus pais, que se cavavam nos dias de Abraão. Eu fico olhando isso aqui, algo maravilhoso. Aliás, o Mark Lloyd Jones, no livro dele Avivamento, ele tem um sermão só sobre esse versículo aqui, que Isaac abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Ou seja, em tempos de crise, ele aplica avivamento e diz o seguinte: em tempos de crise, querendo nós avivamento, nós não devemos buscar novidade, nós devemos abrir os poços que deram água lá no passado, voltar para a história, ver o que Deus fez. Não é novidade, é voltar às origens, não é buscar coisas inéditas, inusitadas. É dizer o seguinte: lá atrás tinha água aqui nesse poço, então vou reabri-los, vou desentupi-los. A água está lá, mas está entulhada, está cheia de terra, está cheia de entulho dos filisteus. Tira o entulho dos filisteus e deixa essa água brotar de novo. Volte às origens, volte à fonte, volte ao primeiro amor, volte àquilo que Deus já fez no passado. Ele pode fazer novamente no presente, porque Deus é o Deus que tem a água lá, mas ela está entupida, ela está entulhada. Então reabra esses poços na sua vida, volte às escrituras, volte à oração, volte à vida devocional, volte ao seu primeiro amor, volte a andar com Deus como outrora você andou. Agora anotem, por gentileza, o versículo 19, que o Isaac não só reabriu os poços antigos, mas ele cavou novos poços. Versículo 19 diz isso. Versículo 21 diz isso: então cavaram outro poço. Versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. Versículo 25, olha aí comigo: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e o servo de Isaac abriram ali um outro poço. Então preste atenção nisso. Vamos pegar agora a lição. Nós temos que voltar à história, ao passado, mas nós não podemos ficar apenas morando no passado. Ou seja, você não despreza o passado, mas você também não idolatra o passado. Em outras palavras, os poços que tinham água lá atrás, vou desentulhá-los, porque a água está lá. Agora tem terra impedindo que a água brote. Então isso é valorizar o passado. Mas ficar só no passado, morar na saudade, não é o correto. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós gostamos da história, nós valorizamos a história. Mas eu conheço muitos crentes que acham que nós temos que viver hoje a repetição do século XVI. Os irmãos do século XVI deram respostas para o século XVI. Os irmãos que viveram naquele tempo tinham respostas necessárias para aquele tempo. Mas nós não podemos apenas depender do que os poços que eles abriram no século XVI. Tem poços que podem ser abertos no século XXI. Tem necessidades que precisam ser respondidas no século XXI. Tem trabalho que tem que ser feito no século XXI. E nós estamos o que fazendo hoje? Abrindo novos poços, abrindo novos poços, abrindo novos poços. Nós não idolatramos o passado, nem desprezamos o passado. Nós precisamos valorizar o passado, mas nós precisamos investir no presente para o futuro. Então, me permita encerrar com a última lição. E a última lição significa o seguinte: quando você anda com Deus, Deus honra você e Deus reconcilia com você os seus inimigos. Versos 26 a 33. Vejam vocês que Isaac prosperou naquela terra, semeou naquela terra, desentupiu e cavou novos poços naquela terra. Ele foi expulso de lá. Não brigou, não contendeu, não amargurou a alma, entendeu que quem o abençoava era Deus, e por onde ele foi cavando poços. Contenderam com ele, contenderam com ele, e ele foi avante, cavando novos poços. Aí ele chega em Berseba,
E ali ele adora a Deus, e ele levanta altar e cava poço, levanta altar e cava poço. É isso que a igreja Pinheiro tem feito: adora a Deus e manda cavar poço, adora a Deus e socorre os necessitados, adora a Deus e faz a obra social acontecer. E de repente, aqueles que o expulsaram foram lhe visitar. Vejam vocês, versículo 26, de Gerar foram ter com Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? E a resposta é maravilhosa, versículo 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Meu amado, você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E quando você anda com Deus, Deus honra você. E aqueles que um dia expulsaram você, aqueles que um dia criticaram você, aqueles que um dia entupiram os seus poços, aqueles que um dia contenderam com você, vão ter que voltar a você e reconhecer que você é um abençoado de Deus. E eles então vão querer a bênção de Deus na vida deles através de você, fazendo aliança com você. E diz a Bíblia que Isaque nos dá mais uma lição aqui. Ele não, agora eu sou forte, não, agora eu sou poderoso, agora eu sou rico, agora é vocês que dependem de mim, pois agora eu vou tratar vocês como vocês me trataram, saia daqui, vou embora daqui. Não, ele não fez isso. Não, ele não fez isso. A Bíblia nos ensina o que ele fez. Vejam vocês, versículo 30. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. A palavra aqui é perdão. Como é que você lida com as pessoas que maltrataram você no passado? Como é que você lida quando você é promovido, e você é elevado, e você é abençoado, e aqueles que um dia maltrataram você, agora chegam para você? Como é que você os trata? A Bíblia nos ensina que Isaque nos ensina o princípio, não só da mansidão, mas o resultado da mansidão é o perdão. Tendo o poder de dar o troco, pagar na mesma moeda, ele resolve perdoar, abençoar e dar um banquete e despedir essa gente em paz. Meus amados, aqui está esse texto que mostra uma crise medonha, e você tem uma oportunidade de botar o pé na estrada da vitória ou colocar o pé no atalho do fracasso. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte. Nós vamos orar. Ó Deus amado, nós adoramos o Teu nome, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos apóstolos, o Deus dos pais da igreja, o Deus dos reformadores, o Deus dos avivalistas, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos filhos, o Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o Deus que pode mudar a carranca da crise no sorriso da vitória. Tu és o Deus que pode fazer com que o deserto floresça e frutifique a 100 por 1. Tu és o Deus que pode nos dar um coração manso e humilde como o coração de Jesus, e não contendermos, não passarmos a vida discutindo ou disputando, tomados por inveja, mas Tu és o Deus que pode nos fazer florescer, e mesmo diante das situações mais adversas, perdoar aqueles que nos ofenderam, e assim exercer o verdadeiro amor que Tu plantaste em nosso coração. Deus abençoe o Teu povo nesta manhã, no começo desta tarde.
Põe a tua bênção sobre nós, porque a maior necessidade nossa não é de coisas, é da tua presença, é da tua companhia, é da comunhão contigo, é de sabermos que por onde caminharmos a tua bênção nos acompanha. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém.